Bem-vindo, Giba, né, ao nosso mês da diversidade aqui no banco. Te contando um pouquinho, a gente já está entrando na segunda quinzena do mês de diversidade. A gente teve pessoas muito bacanas aí que você também conhece como entusiasta, né, dessa temática. E, enfim, é um prazer ter você aqui para falar um pouco com a gente, né, com relação aos privilégios, né, o mercado financeiro e como é que é a inclusão, né, de pessoas, principalmente aí negras, pretas, no nosso mercado de trabalho. Então eu vou te pedir para você se apresentar, né, porque eu já te conheço, algumas pessoas também, mas acho que é muito legal você falar um pouco da sua história, né, desse lugar aí que você veio, até onde você chegou, que sem dúvida aí vai inspirar muitas pessoas que estão aqui com a gente. E aí você fica à vontade, o nosso, né, a dinâmica que a gente tem feito aqui eventualmente também já abrir o microfone, fazer pergunta, ou as pessoas também já levantam a mão, enfim, o objetivo é que seja um bate-papo gostoso e que a gente possa aproveitar esse pedacinho da manhã para conhecer um pouco mais. Bacana. Obrigado. Primeiro de tudo, obrigado por terem me convidado e, enfim, é um prazer poder falar com né, vocês. Eu queria muito que fosse um bate-papo interativo, então me avisa se não estiver funcionando direito o microfone ou alguma coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, mas bem rapidamente para contar um pouco do porquê que eu estou aqui, falar o que eu tenho feito com relação à diversidade racial, principalmente na nossa indústria, que é uma indústria, né, não tão diversa até hoje, e aí a gente pode interagir. Bom, meu nome é Gilberto Costa, eu trabalho no mercado financeiro há mais de 30 anos, eu sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, sou vascaíno, então esse final de semana o Vasco se livrou de cair, de ficar na segunda divisão, num jogo polêmico, mas enfim, sou vascaíno, minha família toda é vascaína. Eu entrei no mercado financeiro em 1993, numa corretora de valores lá no Rio, numa época em que nem se falava em diversidade e inclusão, assim, não existia. Eu lembro até hoje que quando eu entrei na corretora, eu me formei em contabilidade pela UERJ, né? Então eu entrei na corretora assim que eu comecei a fazer ciências contábeis na UERJ e fui trabalhar na contabilidade, e as pessoas fumavam dentro do ambiente de trabalho, coisa que hoje, se a gente falar, ninguém vai acreditar. Né? E as pessoas eram perguntadas onde morava por conta do valor do vale transporte, as mulheres eram questionadas se estavam grávidas antes de começar a trabalhar, então era uma época muito diferente da época que a gente vive hoje em dia. E naquela época, na corretora que eu trabalhava, só tinha eu e mais 2 pessoas negras dentro da corretora inteira. Assim, era uma corretora lá perto da Avenida Rio Branco, pertencia ao presidente da Bolsa de Valores do Rio, quando ainda existia a Bolsa lá no Rio, Carlos Alberto Reis, e tinha eu no almoxarifado, tinha o chefe do almoxarifado, que era meu chefe, né? E tinha um outro cara lá na contabilidade. Então, assim, era realmente um ambiente muito diferente do ambiente que a gente vive hoje em dia. E aí eu tive a oportunidade de ver o mercado financeiro e as empresas como um todo começar a falar sobre diversidade e inclusão, mas eu lembro que no início era muito voltado para a questão de políticas, de práticas, de código de ética e de conduta. Começou muito com a pauta de gênero, que não era nem sobre mulheres na liderança, era para ter mais mulheres no ambiente de trabalho. Era tipo básico, assim, o básico do básico. Como é que a gente faz para ter mais mulheres no ambiente de trabalho? Aí depois mudou para a pauta LGBT, muito focado nas pessoas, nos gays, e aí depois mudou para as pessoas com deficiência por conta da lei de cotas. E eu lembro que a pauta racial foi uma das últimas pautas a serem discutidas. E nisso eu já estava me mudando para São Paulo, quando eu me mudei para São Paulo em 2020 para trabalhar no Banco Itaú, lá na Boa Vista, do lado daqueles prédios do Nubank Boston. E eu lembro que a pauta racial ela foi uma das últimas pautas, muito por conta do Brasil viver a famosa democracia racial, né? Então, assim, era um negócio muito estranho. Você tinha um país racista sem nenhum racista dentro. Então, um negócio que ninguém sabia explicar, assim. Piadas racistas, piadas homofóbicas, gente, isso era muito comum e nem se falava em Faria Lima na época. Era ali na Paulista, que era o centro do mercado financeiro, era Paulista e centro de São Paulo, enfim. Então,
isso contextualiza do porquê que a nossa indústria vem evoluindo ao longo dos anos, né? E um pouco sobre isso é um pouco da minha trajetória, que certamente é a trajetória de várias outras pessoas. De uma família de 5 irmãos, pai negro, mãe não negra, estudei uma vida toda em escola pública, todo mundo estudou em escola pública. Me formei pela UERJ, meus irmãos também se formaram por universidade pública. Fiz pós-graduação no INSPER, quando era na Maestro Cardim ainda, e BMEC na época. Fiz Fundação Getúlio Vargas, fiz intercâmbio em Boston. Quer dizer, eu tive uma trajetória que a grande maioria da população negra não tem. Essa é a realidade, né? Então, até hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, que é como é que a gente muda essa agenda de forma estratégica, que é um pouco do que eu estou tentando puxar agora com a pauta de ESG racial. E aí a nossa indústria como um todo, ela caminhou na direção certa, mas a passos muito lentos. Eu já estou com 30 e poucos anos de mercado financeiro. Muito provavelmente, a grande maioria não tem uma quantidade menor de tempo do mercado financeiro. Eu lembro até hoje, o primeiro programa de ação afirmativa que eu tive contato, olha isso, eu estava no Banco Itaú na época, na área de operações, foi um programa de jovem aprendiz negro, em parceria com a Zumbi dos Palmares. Gente, nós, indústria financeira, começamos com um programa de adolescente aprendiz negro, isso há anos atrás, lá para os anos de 2020, 2010, 2000 alguma coisa. Então, nós começamos bem no básico, que era como é que eu faço para trazer jovens da periferia para dentro das organizações. E aí, por conta do cruzamento de desigualdade socioeconômica com desigualdade racial, a maioria desses jovens aprendizes eram meninos e meninas negros, porque moravam nas periferias de São Paulo. Então, foi assim que a nossa indústria iniciou. Começou com revisão de políticas, revisão de código de ética e de conduta para combate à discriminação e, enfim, qualquer tipo de discriminação de gênero, raça, enfim, qualquer um. Aí depois começou a se falar em letramento racial, aí as empresas começaram a investir em letramento racial, e aí, por último, muito puxado pelo movimento social, né, pelo movimento negro, pela Educafro, junto junto com o sindicato, junto com o CERT, junto com o Naguélia 10, foi quando começou a se discutir, né, uma implementação mais forte de ações afirmativas. E aí a FEBRABAN começou a realizar censo de diversidade racial, os bancos e as organizações e as empresas começaram a trabalhar em políticas de eliminação das barreiras, etc. Então, ao olhar para trás, como é que eu enxergo a nossa indústria, né? Eu enxergo que a gente anda na direção certa, mas por algum motivo qualquer, ainda é muito difícil para todos nós, enquanto mercado financeiro, discutir ações objetivas e discutir metas. Então, se a gente olhar, a maioria das organizações hoje em dia já tem várias políticas de diversidade em inclusão super bem organizadas e estruturadas. A maioria, tá? Eu diria que a grande maioria. Além de fazer parte da subcomissão de diversidade lá da FEBRABAN durante muito tempo, eu também coordeno o grupo de diversidade e inclusão da Ambima, junto com o Billy, enfim, com o Lucas e com o pessoal lá, enfim, com a Margarete da Goldenberg Consultoria. Se você olhar, apesar das organizações estarem em diferentes níveis de maturidade, está todo mundo caminhando na mesma direção, que é implementação de ações afirmativas, eliminação de barreiras, processo seletivo inclusivo e muito, muito letramento racial, que é onde a gente consegue mostrar às pessoas por que a gente tem essa situação na indústria brasileira, no mercado brasileiro. Aonde que eu acho que hoje em dia a gente ainda está pecando ainda? É no investimento em educação. A gente sabe que a nossa indústria, nós sabemos que a nossa indústria é uma indústria muito específica. Dependendo da organização que você atua, você precisa de CPA 10,
você precisa de CPA 20, você precisa de CGA, tem a questão do idioma, que algumas organizações é uma coisa importante, como é o caso da organização que eu trabalho, do JP Morgan. Então, a FEBRABAN iniciou um processo de formação de jovens negros para o mercado financeiro, em parceria com a Zumbi dos Palmares, enfim, em parceria com outros players. Já formou mais de 300 jovens, mas ainda tem uma demanda muito grande de formação de mais e mais pessoas. Porque, se eu não tiver enganado nos números, o último censo de diversidade da FEBRABAN mostrou que o mercado financeiro tem por volta de 27% de população negra. Algo nessa linha, 25% a 27%. Para trazer um pouco de referência para todos nós aqui nesse bate-papo, São Paulo e a região sudeste como um todo tem por volta de 45% de população negra. Ou seja, o mercado financeiro ainda tem um gap gigante com relação à população na região sudeste como um todo. E, obviamente, os bancos de varejo eles caminham mais rápido, porque eles possuem as redes de agência, etc. Está dando eco aqui agora, não sei porquê. Mas os bancos de atacado, como é o nosso... Os bancos de atacado, como é o nosso caso, têm uma dificuldade maior devido às características, enfim, devido à dinâmica do nosso mercado. Então, esse é um pouco de uma primeira introdução que eu queria colocar aqui, e aí deixa eu dar uma parada para tomar uma água, e é bom que a gente comece a interagir. Oi, Giba, estava tentando tirar aqui o meu microfone, me baguncei. E, né, você falou um pouco, né, desse contexto, né, das desigualdades e tudo mais, e foi legal você entrar também nessa questão da sociedade, né, assim, então acho que hoje a gente acaba percebendo, né, uma desigualdade grande mesmo, né, social e até mesmo o racismo estrutural agindo, né, nesse processo. Imagino que você deva falar também um pouquinho disso aqui com a gente, isso foi uma pergunta aí também que a gente tinha recebido previamente aí aqui dos nossos grupos. Você conseguir também abordar essa temática? Com certeza. E aqui é bacana ver vocês trazendo essa questão do racismo estrutural para a pauta, né? Isso foi tema de um painel na ONU aqui há algum tempo atrás, mais ou menos um mês atrás, teve um painel aqui na ONU, e durante vários painéis, durante um dia todo de evento, teve um painel bem focado na parte racial. O grande problema que nós vivemos enquanto sociedade é assim. Um é a questão de mudança de mindset, de mudança de mentalidade. A nossa sociedade brasileira, durante muito tempo, ela foi ensinada, ela foi doutrinada de que o racismo não existia e de que era uma questão de oportunidade, de meritocracia. E aí a gente, durante muito tempo, deixou de reconhecer que as pessoas não partiam da mesma situação. Dando um exemplo muito prático, tá? Eu trabalhei durante muito tempo na Faria Lima, durante mais ou menos 10 a 15 anos na Faria Lima. Eu tive uma equipe localizada no Brasil. Tinha estagiário meu que, com 23 anos de idade, falava 4 idiomas. 4. Eu comecei a estudar inglês com 30 anos, eu já era pai. Já tinha o meu filho mais velho. Então, assim, esse jovem que chegava para mim lá na Faria Lima, que já falava 4 idiomas e já tinha feito intercâmbio com 20 e poucos anos, ele não parte do mesmo lugar que uma estagiária minha que morava em Guaianazes. Essa estagiária minha que morava em Guaianazes demorava 2 horas e meia. Ela é uma menina negra, né? Puta, maravilhosa, assim, um talento hoje em dia. Inclusive, não está mais no banco e está morando na Europa fazendo pós-graduação. Ela demorava 2 horas e meia para sair de Guaianazes e chegar até a Faria Lima, fazia faculdade após o trabalho, ou seja, ela já chegava cansada, porque 2 horas e meia é trem, ônibus, metrô, não, é trem, metrô e ônibus, nessa ordem, para ir e para voltar, e ainda fazia faculdade. Diferente de um jovem que tem uma oportunidade melhor,
que mora na região da Faria Lima e que aos 23 anos, 20 e poucos anos, já fala 4 idiomas. Então, a gente demorou muito tempo para perceber que as pessoas não saem do mesmo lugar. Então, para que eu possa dar oportunidade a essas pessoas de entrarem nas organizações, eu preciso desigualar para igualar. Eu preciso fazer programas de ações afirmativas que visem combater o racismo estrutural, que não é o racismo por culpa das pessoas, mas é o racismo com o qual a nossa sociedade foi organizada, em que as pessoas demoraram a perceber que essa diferença de oportunidades faz com que as pessoas não partam do mesmo lugar. Essa menina, ela partia muito atrás de quem já estava ali chegando, quem chegava para trabalhar de patinete falando 4 idiomas. Então, a gente precisava fazer programas que trouxessem, que eliminassem as barreiras de entrada e que trouxessem essas pessoas para dentro das organizações. Esse é um ponto 1. O outro ponto que é um ponto super importante, nós temos que entender que durante muito tempo, o mercado financeiro inclusive, não reconheceu que o racismo fazia parte da nossa estrutura de seleção, dos nossos managers, na hora de promover, de contratar pessoa, dos nossos processos de seleção com barreiras de entrada, né? O ser humano tinha que fazer as melhores faculdades, tinha que falar outros idiomas, tinha que conhecer outras linguagens, quando eventualmente a pessoa não tinha oportunidade nem de ter internet em casa. Então, a nossa indústria demorou muito tempo para reconhecer. E aí ficava sempre naquela referência circular. Não, eu não contrato, gente, porque o RH, coitado do RH, o RH é culpado de tudo, é que nem na tecnologia. Tecnologia, operações e RH, meu amigo, é culpado de tudo. Assim, não, o RH não me traz currículo. Não, eu já pedi currículo diverso para o RH, mas o RH não me traz currículo. Aí você pensa assim, caramba, deixa eu ver o currículo que você pediu por RH. Ah, eu quero das melhores faculdades, falando inglês, espanhol é um plus, o intercâmbio. Aí tu fala assim, então você não quer trazer uma pessoa exclusiva, porque você está colocando tanta barreira de entrada que o RH vai eliminar várias pessoas. Não que não existam pessoas com esse perfil. Existem. Mas até chegar nessas pessoas, o RH tem que ter uma capacidade de se conectar via LinkedIn, via outras redes. Então, todo esse processo é o que nós chamamos de racismo estrutural. Ele montou uma estrutura que se retroalimentava. E aí, é muito bom ver hoje em dia que as pessoas começaram a destruir essas estruturas. Então, hoje, vários bancos, várias organizações fazem processo seletivo às cegas, os gestores recebem treinamento de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, como ter um ambiente de trabalho mais inclusivo, os gestores são preparados para entender as diferenças e as nuances de cada situação. Olha que coisa interessante. E aqui eu vou falar sobre o JP Morgan, mas só para dar um exemplo prático, tá bom? Quando o JP montou o primeiro projeto de contratação de estagiários negros com a Zumbi dos Palmares, eu estava no banco na época e nós trouxemos 5 estagiários. Eu lembro que a gente conversou bastante com o José Vicente, com o Rafael Vicente, fomos na Zumbi, trouxemos essas pessoas. Durante todo o período, nós tínhamos reuniões semanais com esses 5 estagiários para acompanhar o desenvolvimento deles, porque não bastava trazer. Eu tinha que entender as nuances. As nuances passavam desde a parte do cabelo, para treinar as pessoas para saber que as meninas iam trabalhar de trança afro, para treinar as pessoas para entender que os meninos iam sim trabalhar de cabelo afro, para treinar os gestores para entender que muitas vezes essas pessoas, o ticket é o ticket da família inteirinha. E eu lembro de um episódio muito claro de como é que a gente tem diferenças de perspectiva quando o banco implementou um curso de inglês online e a gente começou a monitorar o atendimento ao curso e a gente descobriu que uma das estagiárias não estava fazendo aula online e quando a gente foi perguntar para ela o que está acontecendo, ela não tinha internet em casa. O que para muitos de nós aqui, você fala assim, caramba, como assim? Como assim você não tem internet em casa? Não, ela não tinha internet em casa.
Então, a gente combinou com o manager dela e ela começou a fazer curso de inglês online dentro do banco, antes de começar a trabalhar, porque no banco ela tinha internet disponível. Então, eu estou usando isso aqui para exemplificar como que o racismo estrutural, ele traz essas diferenças. E aí a gente precisa aqui, enquanto manager, enquanto liderança, enquanto, né, participantes, funcionários, entender sim que existem essas nuances. E não se assustem. Eu já estou aqui nos Estados Unidos desde janeiro desse ano, tá? Eu vim para cá agora em janeiro, final de janeiro, para um projeto de 2 anos, mais ou menos. Eu estou no JP Morgan há mais de 10 anos. E um dia desse eu falei sobre esse assunto, mas eu não vou mencionar o nome de novo do restaurante, não. Eu fui jantar com a minha esposa num restaurante famoso ali na região da Faria Lima, um restaurante italiano, que fica perto do JP Morgan. E aí eu saí do banco, na época antes da pandemia, todo mundo usava terno, hoje em dia está mais relaxado. Lá vou eu de terno, esperar minha esposa em frente ao restaurante, já era noite. Minha esposa trabalhava no prédio do BBA, foi buscar o meu filho, que estudava perto da Faria Lima. Eu fiquei parado em frente ao restaurante, até ela chegar para a gente poder entrar. Chegou um grupo de meninas, com uma senhora, provavelmente a senhora devia estar fazendo aniversário, alguma coisa assim. A menina saiu do carro, ela não pestanejou. Ela pegou a chave do carro, me entregou e pediu para eu estacionar na porta, porque elas iam sair daqui a pouco. Ela não perguntou quem eu era, não falou nada, só me deu a chave do carro para estacionar. Aí eu olhei assim e falei, tá bom, né? Peguei a chave do carro, entreguei para o manobrista, as meninas entraram com a senhora. Daqui a pouco a minha esposa chega com o meu filho e nós entramos. Quando ela viu a gente sentar, que ela me viu tirando o terno, elas olharam assim para a mesa e começaram a falar entre elas e falaram assim, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa errada. Eu acho que a gente fez alguma coisa errada. Eu só fiz assim, não precisa se levantar não, tá tudo bem. O que acontece? Essas pessoas, não é que ela saiu de casa de manhã e falou assim, eu vou confundir o Giba do JP Morgan com o manobrista do restaurante. Ela não falou isso. Ela não acordou com essa intenção. Mas ela foi doutrinada a vida dela inteirinha para entender que um homem negro de terno em frente ao restaurante não era do private de um banco americano, ele era o manobrista. Então, a cabeça dela associou a minha figura de terno com o manobrista do restaurante, e nada contra os manobristas. Ela nunca imaginou que eu poderia ser uma pessoa diferente, apesar de ser um homem negro, apesar de estar usando terno. Então, isso eu uso para exemplificar que a gente ainda tem um caminho para percorrer enquanto sociedade. Esse caminho passa muito pelo letramento, passa muito pela conversa, pelo diálogo, passa muito por conversar com as pessoas para que elas entendam que sim, pessoas negras podem estar em posições diferentes do que elas foram acostumadas durante a vida toda a ver na televisão. Manobrista, motorista, segurança do shopping, etc. Então, acho que esse é um pouco do que a gente ainda tem de caminho pela frente. Mas vou dar uma parada aqui, Inês, para tomar mais um copo d'água. Isso, e aproveita aí a sua água, Giba, que o Pavel trabalha aqui com a gente, levantou a mão. Pavel, você gostaria de fazer uma pergunta aqui ou alguma colocação? Na verdade, eu gostaria de fazer uma colocação, acho que assim, semelhante Claro, aí ao Giba, né, eu acho que também me considero um pouco com muitas oportunidades, né, vim de uma escola federal, de uma universidade federal, embora estudei escola pública minha vida inteira, né, minha mãe, ela teve a oportunidade, né, ela é negra, mulher negra, mas ela teve a oportunidade de passar num concurso na Telemig, né, antiga Telefônica de Minas, então ela tinha uma boa condição. E meu pai, motorista, né, e desde pequena ela falava uma coisa que acaba sendo uma defesa contra o racismo. Falou, Pablo, se você quiser conseguir boas coisas, você tem que ser melhor do que a média, né? Então, assim, ela sempre me buscava, falava que eu tinha que estudar bastante, ser sempre melhor, buscar ser melhor, porque se tivesse uma pessoa branca e eu negro, o branco ia na frente. Mas não é esse o ponto que eu queria colocar. Um pouco ligado ao que o Giba acabou de comentar, certa vez eu estava trabalhando na Paulista com um projeto de fora, né? Era um projeto totalmente em inglês e o manager era em inglês.
E aí, em um determinado momento, ele me perguntou em inglês, Pavel, por que você é o único analista negro aqui e os outros negros são as copeiras e os seguranças? Na mesma hora eu fiquei chocado, né? Assim, eu não conseguia, falando aquele meu inglês terrível, né? Mas eu não conseguia explicar, e foi como caísse, assim, uma escama do meu olho e eu olhar e me sentir nu. Porque realmente era isso mesmo, os outros negros que trabalhavam ali eram as copeiras e os seguranças. Então, assim, se a gente olhar hoje, quem que é o motorista do ônibus, quem que é o cobrador do ônibus, quem que é a copeira, quem que é o segurança? São os negros, né? Então, infelizmente, é o que está na sociedade hoje, né? E aí, depois desse momento, vinha numa linha de meritocracia, vou estudar, eu por mim, quanto mais eu faço, melhor. A partir daí, eu falei assim, não, eu preciso levantar uma bandeira e fazer alguma coisa diferente também para ajudar os próximos negros a mim. Aí eu comecei a participar de outros movimentos, entrar em algumas associações para poder entender e defender mais a causa, mas é um ponto assim que é o resultado da sociedade, é o resultado do que foi feito dos anos de escravidão no Brasil, né? Então, assim, não é o momento de a gente falar, né? E, assim, quando se fala em cota ou quando se fala em negros e brancos, né? Existe polêmica, existe luta, existe dificuldade de ter um debate aberto. Ah, mas eu não tenho culpa disso. Ah, né? O branco fala de cota em universidade. Ah, mas eu não tenho culpa. Não fui eu que fui o patrão, o chefe dos escravos. Não fui eu que fiz a escravidão, né? E do outro lado também o negro ele fica ali naquilo lá. Vou me rebaixar aceitando uma cota ou não, né? Tem um lado disso também. Então é um tema bem polêmico. Acho que eu só queria interferir um pouquinho para colocar esse principal ponto, mas se deixar falar, eu vou ficar falando um tempão. Não, o seu ponto é super interessante, cara. E olha, deixa eu te falar assim, ó. Duas coisas. Uma, há muito tempo atrás, eu comecei a trabalhar a questão racial há mais de 10 anos, tá? E aí, algum tempo atrás, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu sou um executivo negro, eu trabalho num ambiente, numa empresa em que nem a empresa de vocês, super apoia a questão de diversidade e inclusão, tem política, tem pessoas focadas, tem apoio do RH, tem apoio da alta liderança. Cara, eu tive a oportunidade de fazer faculdade, de fazer pós-graduação, de fazer curso de idioma, enfim. Como é que eu faço para poder usar esse meu privilégio como um homem negro para poder mudar essa pauta? Foi quando eu me juntei à turma para lançar o Pacto de Promoção da Equidade Racial, mais ou menos 2 anos atrás. Eu botei na minha cabeça que mudar a questão racial no nosso país passa pelo investimento em educação pública. Passa muito pelo investimento em educação pública. Por quê? Porque você tem vários jovens como eu, que nasceram em Duque de Caxias, que não terminaram nem o ensino médio. Eu vim de uma família privilegiada. Meu pai é militar, foi militar durante 30 anos. Eu fui militar durante 7 anos. Meu irmão é militar até hoje e meu irmão mais novo acabou de entrar no IME. Ou seja, é uma família de militares. Né? Eu entrei na aeronáutica em 1986. Eu sou piloto da reserva da aeronáutica. Então, assim, cara, é diferente. Eu consegui ultrapassar as barreiras. Então, nós aqui, enquanto grupo, temos que usar o nosso papel, a nossa oportunidade para fazer exatamente isso, para nos engajarmos em projetos como você fez, para ajudar outras pessoas negras a ultrapassar essas barreiras. Quer seja via mentoria, quer seja participando de associações, aquilo que a gente achar que faz sentido, quer seja trabalhando como voluntário na organização em que a gente atua, nos grupos de afinidade, que é exatamente como é que a gente faz para poder abrir oportunidade para essa meninada talentosíssima que está aí fora. Eu, hoje em dia, fico muito feliz em ver vários jovens, meninos e meninas negros, super talentosos, entrando nas organizações. E eu fico mais feliz ainda em olhar o quanto as organizações já entenderam que diversidade e inclusão é importante para o negócio. Não é importante para o RH, não é importante só para o grupo de diversidade e inclusão, é importante para o nosso negócio. Hoje em dia, as pessoas falam assim, caramba, olha só o que a empresa está fazendo com relação ao tema. Então, acho que isso aí é um tema que cada vez mais vai ficar na pauta. Só respondendo a pergunta que a Natália colocou aqui na sala de bate-papo,
durante muito tempo, não só essa executiva mencionou que, né, vamos ter que baixar a régua, eu não posso baixar a régua. Durante muito tempo, eu fiquei com a impressão que alguns gestores, ao receber funcionários meninos e meninas negros, falavam assim, estou fazendo aqui pela causa social. Eu falava assim, oi? Como assim? Não, estou fazendo pela causa social. Estou fazendo porque o RH pediu, estou fazendo porque eu sou um aliado. Não, bichão, não é nada disso. Né? Então, por isso que hoje eu pergunto para as empresas com as quais eu converso, que falam para mim, não, Giba, eu tenho um programa de ação afirmativa, eu tenho um programa para trazer pessoas negras ou pessoas minorizadas para minha, subrepresentadas para a minha organização. Tá bom, qual o seu programa de encarreiramento dessas pessoas? Porque trazer, gente, não é só o trazer por trazer. É o trazer para a pessoa se sentir incluída e ao trazer, olhando para o encarreiramento. Se a gente traz achando que está baixando a régua, já começou errado. Já começou errado. A gente está, na verdade, eliminando as barreiras de entrada para que essas pessoas possam ascender nas organizações. E eu adoro dar exemplo prático. Eu tive um estagiário, ele é haitiano, ele chegou no Brasil, tinha trabalhado na parte de obras, enfim, na Argentina, chegou no Brasil e me foi apresentado. Ele falava crioulo, que é a língua do Haiti, e francês, que eles falam francês no Haiti. Mal falava português, português horrível, e não falava inglês. Meu, esse menino se dedicou muito, muito. Foi efetivado depois de virar estagiário, foi promovido, fala um inglês maravilhoso, o português dele ainda não é bom, mas ele fala um inglês maravilhoso e é mentorado pelo CEO do Private. E a gente só eliminou a barreira de entrada, a gente não fez nada além disso. Ele que se dedicou e ele que correu atrás. Então, assim, se a gente fizer isso, as pessoas conseguem. Agora a gente tem que dar oportunidade. Tem mais uma pergunta aqui, Inês. Temos. Tem a Mayala e temos também acho que tinha mais uma, mas enfim, acho que era, não sei quem que era, mas a Mai fala que a Lília, isso, Lília, obrigada, você abaixou sua mãozinha, me perdi. Então a Mai faz aí a pergunta, a colocação, depois na sequência a Lília. Eu acho que pegando bem esse contexto que você trouxe, Giba, quando a gente olha também a gente fala bastante de mercado de trabalho e existe também bastante barreira dentro da educação, né? Porque quando um jovem negro consegue enfrentar as barreiras, ser ele uma exceção ou ter uma oportunidade de chegar em uma universidade pública, ele também encontra um ambiente em que ele não é representado e que ele não se sente pertencente àquele lugar. E eu digo isso porque enfrentei muito essa sensação quando eu entrei na USP, de não se sentir pertencente àquele lugar, de não se sentir representada, de pensar em desistir, porque você não encontra aliados, você não encontra aquele ambiente onde você possa ser quem você é. E aí eu acho que entra muito esse nosso papel de como mudar isso, né? Então, dentro da faculdade, dentro do ambiente de trabalho, dentro da sua família, como é que a gente pode ter esse papel de mudar essas estruturas, quebrar essas barreiras, utilizar essas nossas oportunidades para que outras pessoas também consigam alcançar essas mesmas coisas ou coisas melhores ainda, né? Como é que a gente pode ter esse papel mesmo de luta e de conseguir ajudar as pessoas? Giba ficou no mudo, querido. Não sei se você apertou algum botãozinho aí. Vê se está funcionando agora. Agora tá, perfeito. O que acontece, assim, ó, e obrigado por ter trazido esse ponto, tá? Quando eu comecei a conversar com os coletivos das universidades, o que eu percebi? Muitos desses jovens querem ver representatividade. Eles acham que não tem, assim, cara, vou ser super honesto. A primeira vez que eu fui falar com o coletivo do Mackenzie, eles não nos receberam. E aquilo foi um trauma para mim, assim. Era eu e o Frederico Tinoco. Vocês já viram falar no Frederico Tinoco? Um dos diretores do JP, que também é negro, também, que é um dos líderes do grupo de diversidade racial. Sim, pessoa maravilhosa. Eu e o Fred queríamos falar com o coletivo do Mackenzie. Quando nós falamos que éramos do JP Morgan, eles não nos receberam. Eu falei assim, gente, como assim? Você pensa assim, cara, por quê? Porque eles não viam representatividade. Falaram assim, cara, vocês querem realmente ter pessoas negras dentro do JP Morgan? Então, hoje, eles, ao perceber que tem
outros profissionais negros dentro da nossa organização, eles nos recebem o JP com muito mais abertura, com muito mais disposição de dialogar. Então, o que eu percebi? Eu precisava usar esse meu lugar de privilégio como executivo negro para ir nas faculdades, para mostrar que sim, cara, você pode trabalhar na Faria Lima, sim, você pode trabalhar no mercado financeiro, menino ou menina. Temos vários profissionais, homens e mulheres, que hoje em dia atuam no mercado financeiro. Jovens negros, talentosos como é vocês. Então, acho que é o ponto da representatividade, que é utilizar esse nosso lugar para gerar representatividade, para gerar com que as pessoas que eventualmente não tiveram a mesma oportunidade que a gente se sintam incluídas, sintam que podem pertencer a esse lugar. O outro ponto que eu tenho feito muito é como que a gente consegue, enquanto sociedade, aí pode ser na nossa família, grupo de amigos, enfim, gerar letramento, gerar conhecimento, né? A nossa sociedade, ela está vivendo um momento de muita polarização. Então, as pessoas começaram a se afastar de qualquer tema que fosse polêmico para não ter problema. Então, nessa hora, poder contribuir com letramento, com indicação de livros, com indicação de podcast, com indicação de TEDx, com indicação de coisas que ajudam as pessoas a entender da razão por que a gente está aqui, porque muita gente não entende a razão. Muita gente não sabe que, quando teve a abolição da escravatura, as pessoas negras não tinham trabalho, não tinham terra. Muita gente nunca ficou curioso para entender por que os morros no Rio de Janeiro têm, em sua grande maioria, pessoas negras, porque foi para onde elas foram. O primeiro morro da Providência, no centro do Rio, foi de origem de escravos. Então, todo esse conhecimento as pessoas não tiveram, e falta muito dado estatístico. Eu lembro até hoje, quando teve aquele programa de trainee específico para pessoas negras, com Magalu, Bayer, JP e outras empresas, começou aquela discussão de racismo reverso. Não, porque isso é racismo reverso, agora vocês só querem colocar pessoas negras, ferrou, vai ter problema. Eu falei, tá bom. Inclusive, eu fui perguntado sobre isso. Eu falei, vamos sentar para discutir estatística? Porque eu sou formado em ciências contábeis, então eu gosto de fato e dado. Né? Eu falo assim, racismo não se combate com emoção, se combate com fato e dado. Aí peguei os números, vamos sentar para ver os números? Aqui está a quantidade de pessoas negras na população brasileira em cada estado da região do nosso país. Aqui está a quantidade de pessoas negras no mercado financeiro. Aqui está a quantidade de pessoas negras nas faculdades. Em que curso elas estão? Acabou. A discussão morreu ali. Hoje, menos de 1% da liderança nas empresas é composta por mulheres negras, sendo que as mulheres negras são a maioria da população brasileira, para quem não sabe, né? Então, assim, something's wrong. Alguma coisa tem que estar errada. Assim, a maior parte da população é composta de mulheres, a maior parte é composta de mulheres negras. Nós temos 45% de pessoas negras em São Paulo, e no mercado financeiro provavelmente não deve estar passando de 26%, 25%, 27%. Gente, então não tem como discutir racismo reverso. Porque não tem. A gente ainda tem uma desproporcionalidade muito grande. E, de novo, a gente não está aqui acusando as pessoas não negras. O que a gente está trazendo para a mesa é como é que a gente, enquanto sociedade, enquanto coletivo, trabalha para poder mudar essa pauta. Hoje, temos várias situações de pessoas negras em cargos de liderança, temos várias situações de pessoas negras crescendo nas organizações, e aí a Bolsa de Valores lançou há pouco tempo atrás um programa para a inclusão de mais pessoas negras nos conselhos e, recentemente, um curso de formação de conselheiros negros. Então, a nossa sociedade está caminhando na direção certa. O ponto é, a gente começou muito depois nessa discussão, porque a gente, durante muito tempo, lidou com a democracia racial. E dois a gente, durante muito tempo, careceu de ações efetivas, de intencionalidade, que era a gente tinha uma vontade de mudar, mas não tinha uma ação efetiva, nenhuma meta. Olha que coisa curiosa. E aqui, não sei se a Nalva está me escutando ainda, mas ela deve ter cansado de escutar isso. Eu estou morando na Pensilvânia atualmente, tá?
Cheguei aqui no final de janeiro, numa puta nevasca, e vou entrar na neve daqui a pouco, novamente, em novembro. Gente, eu tô aqui há menos de um ano. Menos de um ano. Eu já conheci um banqueiro negro. O banco é do cara, é da família dele. A minha vida toda no Brasil, desde que eu entrei em banco em 1993, eu não tive nenhum diretor negro. Eu não tive sequer superintendente negro. Eu fui ter mentor negro há pouco tempo. E eu tenho 53 anos. Há 8 meses nos Estados Unidos, morando na Pensilvânia. Nem moro em Manhattan, nem moro em Nova York. Eu costumo brincar que eu moro na roça. Passa raposa, passa gambá, onde eu moro. Sim. Eu conheci um banqueiro negro. Porque aqui nos Estados Unidos tem muito banco regional. Então, ele mora nessa região aqui. É um homem negro, daqueles tipo americano mesmo, sabe? Jogador de basquete gigante. E o banco é da família dele, não é que ele é o CEO do banco. O banco é da família dele. Olha a diferença onde nós estamos. A gente está discutindo ter negros em cargos de liderança. Ele é o dono do banco. Então, acho que é isso que a gente tem que entender enquanto sociedade. A gente tem caminhado na direção certa. Se você olhar o filme, ele está indo para o lugar certo. Se você olhar a foto, a gente tem um gap. A gente não deveria estar discutindo, poxa, como é que a gente faz para ter mais mulheres negras em cargos de liderança? Elas são a maioria da população brasileira. A gente não deveria nem estar discutindo isso. Então, são essas questões que, para mim, ainda são difíceis. E aí é na hora que, para mim, é muito bom estar aqui falando com vocês, porque vocês são formadores de opinião. Vocês fazem parte da liderança, nós fazemos parte da liderança. A gente consegue, com o tempo, mudar essa agenda. Deixa eu dar uma parada aqui, porque tem mais pergunta. A gente teve aqui, acho que você acabou abordando um pouquinho disso, né? O Jairo perguntou aqui um pouco com relação, né, das cotas raciais, se elas, né, se deveriam ser ampliadas, se são permanentes, se são transitórias, né? Acho que você acabou abordando também um pouco disso aí, né, nessa tua fala recente. Não sei se você gostaria de complementar. E aí, na sequência, a gente tem uma pergunta do Max também. Vou falar sobre a do Jairo. Jairo, olha que coisa curiosa. A gente estava discutindo esse assunto há poucos dias atrás, porque fez 10 anos da lei de cotas, tá bom? Qual a diferença que tem entre o Brasil e os Estados Unidos? No Brasil, a única universidade voltada para a população negra é Zumbi dos Palmares. E todo mundo conhece, e é onde todo mundo vai quando quer fazer um programa específico para jovens negros, a que se pese o fato da gente ter que reconhecer que hoje em dia várias universidades possuem coletivos negros e estão super organizados. Então, a Zumbi, hoje em dia, tem outras faculdades participando. Aqui nos Estados Unidos, tem os Black Collars, que são universidades voltadas exclusivamente para a população negra. Em 2018, eu passei 3 semanas no Bronx, que é a maior comunidade negra americana, e um projeto de voluntariado para a implantação de um programa de educação financeira nas escolas negras do Bronx. Sabe o que é você entrar numa escola que desde o reitor até o último aluno é todo mundo negro, que nem a gente? É todo mundo que nem eu. Uns mais retintos, os menos retintos. Então, aqui eles investiram muito em educação. Então, tem programas específicos para a educação da população negra. Então, a lei de cotas aqui é diferente. A parte de cotas aqui nos Estados Unidos é diferente da nossa. No caso do Brasil, como a gente ainda tem uma desigualdade de acesso muito grande, a gente tem, de novo a minha frase, a gente tem que desigualar para igualar. Isso foi o que a gente fez com a lei de cotas. Ela tem que ser permanente? Não. Em algum momento, e provavelmente, né, eu já não vou estar mais aqui, em algum momento, esse desigualar para igualar não vai ser mais necessário. Porque a gente vai ter dado oportunidade a tantas pessoas negras para entrarem nas universidades, e não só nos cursos voltados para áreas sociais. Cursos voltados para engenharia, cursos que eventualmente, hoje em dia, ainda tem uma quantidade baixa de pessoas negras, uma quantidade menor. Então, acho que em algum momento essa discussão vai voltar a acontecer, mas agora, sim, as cotas são importantes. Sim, as ações afirmativas são importantes.
Obrigada, Diva. Só te corrigindo, espero que você esteja aqui. Se tiver, eu também estou, e a gente vai acompanhar isso de um jeito feliz aí, que não leve muito tempo, não, porque a gente já está em outro plano. E diga aí, Max, um pouquinho aí do que você quer compartilhar com a gente. Bom dia, pessoal. Eu queria compartilhar aqui que foi legal ouvir a fala da Mai e do Giba também quanto à educação, que eu também, assim como a Mai, estudo na USP, e ali em 2018 a gente percebeu que, mesmo vindo de uma escola, melhor escola de negócio da América Latina, uma universidade muito grande, quando a gente olhava a carreira de alunos negros da FEA USP, a gente não tinha uma projeção até níveis de liderança, assim, a gente percebeu uma escassez muito grande, não tinha muitos profissionais negros formados na USP, que é uma universidade muito boa em cargos de liderança. E aí levantou o questionamento por que isso acontece. Você trouxe isso, foi muito legal. E aí isso juntou, foi o estopim ali para a gente criar o coletivo negro da USP, para trazer essa representatividade para o pessoal, para trazer meios de eles entrarem, né, em mercados de trabalho, nas carreiras que eles desejam, de fato, e essa questão de representatividade se expande, né, quando a gente olha também um nível abaixo da universidade. Eu lembro que também meu pai, quando eu era muito guri, meu pai falava, pô, eu sempre falava que ia trabalhar em banco e tudo mais, aí meu pai, pô, mas aí você vai ter que cortar esse cabelo seu aí, hein? Senão os caras não vão deixar você entrar, não. Isso eu ouvi a minha vida inteira, assim. E, pô, eu levei isso pra mim. Eu falei, caramba, de fato eu não vou poder. Só que chegou um momento que eu falei, pô, mas por que o meu cabelo sendo grande, a galera não vai me deixar entrar? Se fosse um homem branco, cabelos no ombro, assim, ia falar, nossa, que bonitão, deus grego, é um Thor. E o meu, que é grande, é um Black Power, vai falar que é descuidado. Não é, velho. Dá um trabalho do caramba cuidar disso, tem que hidratar toda semana. E aí eu vi que, pô, não é que meu pai queria me alienar ou me botar medo. É porque ele simplesmente não tinha nenhuma referência assim para poder falar, ó, siga esse cara aí, siga os caminhos dele. Então é muito importante falar disso. Além da entrada, não é só você colocar as pessoas nesses lugares em boas universidades, em boas empresas, é também deixá-las próximas a outros que tiveram uma jornada parecida e que possam servir de exemplo para chegar no status desejado ali de carreira e tudo mais. Por isso que os programas de mentoria, cara, mentoria, coach, são tão importantes. E o que você falou, Max, bate exatamente com a visão que eu tenho. Eu, por exemplo, durante toda a minha vida, nas organizações, eu sempre fui orientado a fazer barba, não usar o cabelo grande, usar roupa clássica. Então, meus ternos eram sempre clássicos. Por quê? Porque exatamente por conta desse viés que as pessoas tinham, não, peraí, você vai vir trabalhar de Black Power, de barba, não sei o quê. Olha que coisa curiosa, cara. Eu lembro até hoje a emoção que eu vivi quando, em um dos programas de estagiário do JP Morgan, eu me deparei com mais ou menos umas 4 meninas negras entrando no banco de trança afro. Para aquelas meninas se sentirem à vontade para usar trança afro, minha amiga, porque a gente evoluiu. É porque a gente evoluiu. Porque, ó, para quem sabe do dia a dia, para uma menina negra ir trabalhar com uma trança afro, ela tem que estar muito segura do ambiente que ela está pisando. Porque é um problema até hoje nas organizações, em todas as empresas. Então, assim, eu fico feliz porque isso que você falou bate com o que eu vejo. Aonde eu acho que a gente ainda pode melhorar? Precisa ter mais gente mentorando esses jovens, porque é complicado, cara. A pessoa, ela chega para trabalhar num ambiente que muitas vezes não é o ambiente que ela está acostumada. Então, a autoestima é uma coisa que mexe com a gente. Então, para isso é importante ter outros profissionais que ajudem a navegar nesses ambientes. Obrigada, Max, Giba. Lília, você voltou, querida. Fale antes que eu ponha outra pessoa para falar no seu lugar, porque você abaixa a mão, eu não lembro o nome, e aí acaba te perdendo aqui na listagem. Por favor, compartilha com a gente. Tá bom, obrigada, Inês. É que algumas perguntas que eu ia fazer, ia se respondendo, e o Max entrou num assunto que eu acho muito importante, e eu quero perguntar isso para o Giba, qual é a visão dele, né?
Falando em educação, que é o que é primordial aqui no Brasil, que a gente precisa de uma política pública voltada a isso e voltada principalmente para os jovens negros, para que eles se sintam capazes de entrar no mundo corporativo sem medo. Eu queria saber qual é a visão dele no seguinte, que já vem essa criança negra, que quando ela inicia a educação dela básica, ela já vem com aquela barreira, aquele tabu na mente. Como que eu vou chegar na minha fase adulta e como eu vou ultrapassar essas barreiras? Por quê? Porque ele já traz uma cultura dos próprios pais, que eu tenho que andar de cabelo trançado, que eu tenho que andar bem vestido, que eu tenho que ser o primeiro da turma, porque senão eu não vou alcançar o cargo que não vou estar dentro dessa sociedade. Então eu acho que isso tem que ser colocado como se fosse natural, que a criança negra, ela não precisa ser o melhor. Eu sei que a sociedade pede isso, mas ele não tem que ser o melhor, ele tem que ser uma criança normal. Então ela já vem com esse tabu de dentro de casa. O que a gente precisa fazer de diferente para tirar essa raiz lá do começo? Porque eu acho que as crianças dos Estados Unidos, eles já não têm esse tabu. E eu tenho uma filha de 7 anos, que ela é negra, afro, e ela já sofreu racismo dentro de uma escola particular. Ela sofreu esse racismo. E ela sofreu esse racismo de uma outra criança negra, porque a criança alisava o cabelo. Isso que é muito mais interessante. E como essas crianças vêm para a sociedade? Porque aí ele chega na fase da adolescência, indo para a fase adulta, o que ele se vê? Eu vou partir para o que é mais fácil, né, para um mundo que já não está muito fácil assim para a adolescência. Eu vou partir para o jeitinho, porque a oportunidade eu não tenho, como o Giba teve, como o Max teve, como muitas pessoas dentro do banco teve essa oportunidade. Porque quando se vê um negro na posição de vocês, fala assim, ele teve oportunidades. Não se vê como se fosse algo natural, que você seguiu, galgou sua carreira normal como uma pessoa normal. Então, eu acho, como que nós devemos trabalhar isso? Eu acho que tem que ir lá na raiz do assunto e trazer, cortar essa raiz e mostrar para essa pessoa negra que ele tem que agir como se fosse normal para ele, que ele tem que ser aceito normal dentro do ambiente corporativo. Ele tem capacidade de entrar numa Mackenzie, numa USP, tem que ser representado. Eu acho, o que nós precisamos, nós aqui dentro do banco, perante a sociedade, o que a gente precisa fazer de diferente? Você que já fez essas pesquisas, já está aí nos Estados Unidos, já tem uma visão melhor que a nossa. Eu sinto isso. Olha, eu tenho falado muito sobre esse assunto e na minha cabeça passa por uma educação antirracista nas escolas, tá bom? Porque a gente, infelizmente, ainda tem uma situação em que as escolas não foram preparadas para ensinar os jovens essa educação antirracista. Então, o que você falou foi o que eu vivi na minha infância. Por exemplo, eu fui um aluno C. Para quem tem a minha idade, A, B, C, D. Eu era um aluno C. E a professora falava claramente, A, B, C, D, E. A professora falava claramente, não, o C tá bom para você. O C tá bom. Eu estudei a vida toda em escola pública. Então, as escolas públicas e particulares ainda não foram preparadas para que os professores, coordenadores, liderança, diretores tenham uma educação antirracista. Então, infelizmente, essa situação que a sua filha viveu é uma situação que se vive em várias outras escolas. E eu vejo isso claramente, até porque o meu filho mais velho, ele usa cabelo afro, enfim, e ele já sofreu problemas de racismo quando estava na ESPM, que ele fez ESPM, que é uma das melhores faculdades de publicidade, é propaganda que tem. Então, infelizmente, esse é o ponto em que a gente, enquanto sociedade, vai ter que dar um passo atrás e voltar lá atrás. Eu acho ótima a ação afirmativa, gente. Eu sou um dos maiores apoiadores. Só que ela não resolve o problema no longo prazo. Resolver o problema no longo prazo e de forma estratégica passa por investimento em educação. Passa por investimento em formação técnica. Passa, sim, por investimento em empreendedorismo negro. Passa por investir para que as pessoas entendam que tem, sim, várias pessoas negras que podem estar em várias posições. E quebrar essa doutrina, desfazer essa imagem que a sociedade criou ao longo dos anos. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto, que para mim é um ponto que ainda não está muito claro, é
o quanto que as políticas públicas vão ajudar com relação a isso. Precisamos ter adesão às políticas públicas, porque até hoje, por exemplo, as escolas têm dificuldade em contar a origem da população brasileira. E eu lembro que um dos maiores desafios que eu tive enquanto pai durante a pandemia foi quando meu filho estava tendo aula online, que eu escutava a professora explicando para ele, né, a questão da abolição da escravatura. Eu falava assim, gente do céu, o que eu faço agora? Né? Eu vou me trancar, porque se eu escutar isso aqui, eu vou surtar. E estudava numa escola perto da Faria Lima, ali na Bandeira Paulista. Uma escola em que ele era um dos poucos alunos negros. Então, assim, a gente precisa reconhecer que tem um gap de formação na nossa sociedade. E a gente vai ter que voltar lá atrás para refazer a parte de educação. E eu não estou falando das empresas. As empresas já estão fazendo um excelente trabalho com relação ao letramento racial. Está todo mundo atuando, está todo mundo trazendo pessoas para poder falar, está todo mundo discutindo o tema. Estou falando em formar os professores. Estou falando em voltar lá nas escolas, públicas e particulares. É tirar esse gap. Porque aí, quando chegar aqui, esses jovens já vão estar muito mais preparados para ser diversos, inclusivos, do que a nossa geração estava e do que a geração atual está. Esse é o meu ponto com relação a isso. Obrigada, Giba. A gente tem ainda mais 2 perguntinhas, né? Ultrapassamos um pouco do tempo. Você ainda tem uns minutinhos conosco? Eu tenho, sim. Então, Marcondes, por favor, está com você aí, querida. Estou chegando no banco ainda. Então me diga. Aproveita. Na verdade, a fala da pessoa que falou antes, eu não me lembro o nome dela, escutando tudo que eu ouvi Lilian, aqui. Querido, Lilian. A Lilian. É muito engraçado, assim, porque hoje eu sou, há 2 anos, eu sou gestor negro, né, dentro do Banco Fibra. E é engraçado, as pessoas ainda se admiram muito quando eu vou fazer uma entrevista para contratar e eu abro a câmera e eu sou um gestor negro que vou entrevistar a pessoa do outro lado. É um misto de espanto, primeiro, né, gente? Eu deparei com muitas situações como essa. E quando você se depara do outro lado com uma pessoa que é negra, ela abre um sorriso que como se falasse assim, cara, eu tô me vendo ali do outro lado. Isso, para mim, assim, acho que a história é muito parecida com a do Giba. Eu tô no mercado financeiro desde 1988, fiz 48 anos esse ano, trabalhei em diversas instituições financeiras, e eu consegui me tornar gestor agora, aos 45 anos. Passou um longo tempo, assim, e eu já me sinto preparado para isso há algum tempo, né? Mas tinha sempre aquela questão pô, será que ele pode assumir? Será que ele está preparado para isso? Tem sempre aquela desconfiança muito maior de que se eu fosse um homem branco. Mas, em um momento, isso me fez esmorecer, e a partir do momento que eu tive a oportunidade, eu tento fazer aquilo que eu posso fazer com relação à inclusão, não só de negros, mas de mulheres, de todos os tipos de minorias. Eu tento pregar uma gestão como essa. Dentro de casa, essa coisa com os meus filhos, eu tenho um filho de 8 anos, e uma menina de 4, que estudam num colégio onde também não tem outras crianças negras, e eu fiz questão de visitar a escola antes, várias escolas, para entender como que era a política de ensino com relação à diversidade, né? Para poder colocá-los numa escola que desse condições para que eles crescessem como crianças normais, como devem ser todas as crianças, sem esse estereótipo de que ele é negro e está tendo uma oportunidade porque o pai dele tem condições de fazer isso. Mas eu me deparo com minha filha voltando da escola e dizendo, papai, as meninas falaram que meu cabelo é feio porque ele é duro. E eu falei para ela, filha, fala para elas que seu cabelo é tão lindo quanto o delas, só que teu cabelo é afro, a única diferença é essa. Então, o que eu tento preparar meus filhos hoje é que a gente ouve muito negócio, é muito mimimi, que não existe isso. Existe, mas eu tenho que preparar para que eles possam se defender, não sendo vítimas, né? Não, sendo protagonistas. É isso que eu tento preparar meus filhos hoje. Essa questão dos antigos e falarem pra gente, pô, você tem que ser melhor, cara, isso já tá na gente.
Já tá, porque você enfrenta isso desde muito cedo. Eu acho que a gente está numa geração agora, a minha não, a que veio agora depois, elas estão muito mais preparadas do que a minha geração estava para brigar por um lugar ao sol, né? E eu não acho que isso é fundamental a gente conseguir ajudar as pessoas que não têm esse tipo de acesso. O que eu faço hoje é mentoria. Eu comecei pela minha família, eu instigo todo mundo a estudar, a se preparar, fazer uma faculdade, e hoje todos os meus primos, depois que vieram depois de mim, antes nenhum deles tinham faculdade, e todos os outros, depois da minha geração, todos eles têm. E é isso que eu comecei dentro da minha família, e hoje eu tento fazer num coletivo. Eu participo de uma escola de samba, então desde criança eu sou da Vai Vai, então a gente ensina música, ensina que não é só, tem a parte que é maravilha, que é o brincar, porque muita gente fala assim, o nego é preguiçoso, o nego ele não busca ele tem oportunidade, mas ele não quer. Não, a gente quer sim. A gente quer e a gente está aí fazendo por merecer como qualquer outra raça, assim. Eu não estou aqui me colocando que o nego tem que ter privilégio, mas ele tem que ter um pouco, como o Gil falou, condições iguais às que os outros têm, senão a gente não consegue alcançar. Mas estou muito feliz de hoje o banco tá tendo esse tipo de debate aqui dentro, de uma forma assim ampla, né, e restrita. A gente pode participar, pode falar, pode dizer, dar os depoimentos. Me senti representado no começo, senti muitas vezes vontade de chorar quando o Giba falou com relação ao que tudo a gente passa, né, e agora eu estou sorrindo e feliz em poder dar meu depoimento e dizer o quanto eu estou feliz numa casa que me representa e que me respeita como gestor, como ser humano, como um homem de família. É isso que eu queria falar. Marcondes, querido, sou sua fã, obrigada. Viu quanta gente linda, Giba, a gente tem aqui? Ai, não vou chorar também ainda. Não, muito bom, sabia? Eu hoje em dia eu olho muito e vejo o quanto que a gente evoluiu como sociedade, como indústria. Obviamente tem coisa para fazer ainda, mas há anos atrás essa conversa não era impensável. Muito bom. E acho que a Adélia também quer fazer algum comentário, alguma pergunta, talvez a gente já esteja aí caminhando mais para o final aí desse nosso bate-papo. Diga, querida. Oi, bom dia, pessoal. A minha pergunta acho que é um pouquinho do que o Felipe perguntou agora, com alguns outros pontos que o Giba pontuou. Pensando que a gente tem um certo, entre aspas, privilégio de onde a gente está localizado hoje, e eu me questiono muito sobre o que temos que fazer para ajudar, para mais pessoas estarem. Eu acredito que toda a palestra foi muito focada nisso. E eu fico me questionando muito o que tem que fazer para ajudar mais pessoas a entrarem em ações que podemos fazer. E outra coisa, o que podemos fazer para nós irmos além. Eu acho que eu fico nesse ponto de estar no meio e de pensar no meio como visualizar e trilhar um caminho para chegar além, né, para chegar mais e para trazer mais gente. Eu não sei se ficou muito claro a pergunta, mas eu me questiono muito, né, para nós que estamos no meio, né, muitas vezes o que fazer nesse meio para trazer mais gente e para chegarmos além. Estamos te ouvindo, tá tudo certinho, Giba. Então tá Pode ir. Eu também pensei um pouco disso durante o processo que eu fiz, né, da criação do pacto junto com outras pessoas, tá? Eu acho que assim, a gente enquanto profissional e profissional que trabalha em organizações, né, que estão voltadas para o tema diversidade e inclusão, acho que a gente pode muito contribuir se juntando a outros projetos em andamento. Então, por exemplo, tem o Black Swan, que trabalha com relação às mulheres negras, enfim, trabalhando bastante a questão de mentoria, de outros projetos. Tem outros projetos voltados para a formação de jovens em programas de mentoria, como é o caso do IBO, que é do Ian Enunjara, do Nubank. Então, assim, hoje eu tenho a felicidade de ver várias iniciativas acontecendo na sociedade brasileira, exatamente com o objetivo de criar uma rede de relacionamento de profissionais
negros, meninos e meninas, homens e mulheres, de criar projetos de mentoria, de criar projetos de formação e que ajudam a abrir porta nas organizações. Eu nunca vou esquecer uma conversa que eu tive com uma pessoa de RH uma vez, que falou assim, cara, não tem melhor conexão do que quando você, dentro da própria empresa, indica uma outra pessoa. Não tem melhor conexão do que quando você, dentro da própria empresa, se conecta o RH via LinkedIn com outras pessoas. Acho que um pouco do que a gente viveu, inclusive do que eu vivi no JP Morgan, foi quando as pessoas começaram a olhar o JP como uma oportunidade de trabalho, que elas nunca pensaram que poderia ser. Então, acho que aqui, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento positivo, né, eu vejo como um momento positivo. Eu acho que é hora da gente tentar fazer coisas fora dos nossos muros. Porque dentro das nossas organizações, a gente já vem trabalhando o tema diversidade e inclusão já há bastante tempo. Então, semanas como essa de diversidade e inclusão, mês da diversidade e inclusão, palestras sobre ações afirmativas, palestras sobre letramento racial, tudo isso ajuda muito a gente a entender melhor e a ter uma visão melhor sobre líderes voltados para o tema, enfim, então isso tudo ajuda. Agora, um pouco do que eu olho é como a gente, enquanto empresa, consegue fazer para fora dos muros. Empreendedorismo negro é um puta gap na nossa sociedade. A gente não investe em empreendedorismo negro, a gente não tem uma economia negra forte como tem aqui fora, sabe? A gente não investe pouco ou está investindo pouco ainda na parte de investimento social privado em equidade racial. Né? Como é que a gente trabalha junto às comunidades? Como é que a gente trabalha junto... Eu estava conversando com o Edu Lira, da Gerando Falcões, ele estava aqui, a gente foi num evento do BTG aqui em Nova York, e eu estava conversando com ele. O momento que o Brasil está vivendo é um momento muito positivo para isso. As pessoas estão muito mais abertas a ajudar umas às outras. Só que esse momento não pode parar. E aí não é só grana, é ajudar com o tempo, ajudar nas comunidades, é ajudar nas organizações que a gente pode fazer parte, enfim. Então, isso é um pouco do como eu enxergo esse próximo passo que a gente vai dar enquanto sociedade. Eu olhando de fora e comparando um pouco do que está acontecendo aqui fora com o que está acontecendo no Brasil, eu acho que em algum momento o Brasil vai caminhar e vai dar um passo acima das ações afirmativas, que é o investimento social privado em equidade racial, que é o investimento de longo prazo, investimento estratégico, investimento estrutural, que é educação pública, formação técnica e empreendedorismo negro. Eu acho que em algum momento a nossa sociedade vai fazer esse salto aí. Uau, hein, gente? Giba, acho que você está acompanhando o nosso chat, né? Enfim, temos vários colaboradores aqui felizes, agradecendo aí, né, as tuas palavras. E acho que a gente, né, caminhando um pouco para o finalzinho, né, desse nosso bate-papo. Te agradeço demais aí ter conseguido passar um pouco da tua agenda aqui com a gente, né, para poder permitir, enfim, que os nossos colaboradores perguntassem, contassem suas histórias. Acho que isso é muito rico mesmo, né, porque a gente se identifica. E eu acho que ações, né, da gente conseguir realmente perceber que somos né, cada um de nós, na verdade, consegue ser o seu agente, né, transformacional. Então, quando a gente ouve o Marcondes falando, né, na minha família, né, o Felipe também aí trazendo esse contexto, e todos que compartilharam aqui com a gente, acho que a gente sempre gosta, né, de sair desse letramento, ou dessas conversas, né, ou enfim, de qualquer movimento que aqui pela área de pessoas, junto com os grupos de afinidade, a gente provoque, né, com relação às diversidades em geral, de trazer que você consegue sim ser um agente, né, de transformação por sua conta, né, assim, do que você aí tem vontade de fazer. Sem dúvida o banco tem um papel, né, como instituição, como mercado financeiro e tudo mais, mas a gente pode trazer esse papel para a gente com pequenas ações, né, aquilo que você consegue no seu dia a dia mudar, porque é essa somatória que fará da nossa sociedade melhor, né, assim, tinham várias perguntas aqui também que tinham feito, né, assim, o que eu posso fazer de mudança, qual que é o papel da sociedade, como é que eu posso, então, pais e mães, né, que vão ser os brigadores nas escolas, né, por mais equidade, que vai brigar com a pauta aí, né, da história que é contada, porque, né, conta de uma forma camuflada e romântica, né, o que aconteceu com algumas populações. Então, enfim, acho que todo mundo pode ter o seu papel, né, nesse contexto. Eu queria te fazer aí um convite, né, para nos ajudar aí a talvez um pouco mais ainda de inspiração, que você já nos trouxe muito, mas o que você deixaria de mensagem final, né, com relação aí essa nossa conversa sobre a importância, né, da gente olhar o privilégio que cada um de nós teve ou o que faltou
né, para que a gente pudesse chegar ou para que a gente possa estar onde a gente almeja. Olha, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo, né, convite, e foi muito bom poder bater esse papo com vocês. Acho que o Fibra é um super apoiador e tem feito ações muito voltadas para o tema, então isso já é super importante, poder abrir esse diálogo. Outra coisa é reconhecer, e aqui, assim, eu vou falar com o coração aberto, gente. Assim, mudar a questão racial no nosso país não é uma corrida de sprint, não vai acabar amanhã. E toda hora que alguém vê alguma coisa no LinkedIn, me manda e fala assim, Giba, você viu isso? Nossa, cara, agora é o caso do seu Jorge, que eu recebi aqui já várias mensagens, enfim. É uma maratona, cara, não tem jeito. A gente aqui, como grupo, né, como grupo de aliados ou de pessoas negras, enfim, de homens e mulheres negros e negras, a gente sabe que é uma maratona e que vai passar muito pela gente conseguir, né, entre aspas, educar as pessoas com relação ao tema racial, né? Então, letramento, diálogo, os canais de diálogo, as rodas de conversa, tudo isso é muito importante. Super importante ter a liderança engajada, então o Marcondes e outras lideranças têm que ser super vocais com relação a isso, porque isso faz a diferença, que é transmitir exatamente o quanto isso é importante para os valores da organização. Sabe, isso tem que ser importante para as pessoas, como valor para as pessoas, tem que ser importante para a organização como valor para a organização. Então, o fato desse alinhamento de valores entre a equipe do Fibra, o Fibra como estrutura, assim, cara, isso é muito importante. E, por último, assim, nós precisamos reconhecer que as pessoas não partem do mesmo lugar. Eu vou insistir nessa tecla. Para os gestores, donos de vaga, eles ou elas, não é a mesma coisa que você pegar um jovem que vai trabalhar de patinete e botar para concorrer com um jovem que vem lá de Guanás. Eles não saem do mesmo lugar, literalmente falando. Então, a gente precisa, sim, reconhecer que a gente tem que entender que equidade é exatamente respeitar as diferenças. Não tem nada mais desigual do que tratar todo mundo igual. Porque a gente bota todo mundo no mesmo lugar e fala assim, não, se um conseguir, o outro também consegue. Não é a mesma coisa. E demora muito tempo, às vezes, para reconhecer que a gente tem que respeitar, sim, essas diferenças, essas nuances. E, Inês, você é uma amiga muito querida, né? Você sabe que você pode me convidar para vir para cá a hora que você quiser. Ai, obrigada, Giba. Você é um mentor aí amado. Obrigada. Acho que eu era literalmente uma ignorante nessa causa quando a gente se conheceu na Febraban, e todas as conversas eu me inspiro muito aí e sou muito feliz em poder, enfim, né, compartilhar esse tipo de assunto, né, no banco. Acho que talvez porque eu ainda não me desapeguei e assumi meus cachos, né, algumas pessoas nem me enxergam, né, como uma mulher negra, e eu tenho muito orgulho realmente, né, de onde eu estou, de onde eu vim, né, e sem dúvida que o meu futuro é muito maior ainda, e acho que a gente pode ser um agente nessa sociedade, acho que a gente pode ser um agente, né, transformacionador do nosso dia a dia, né, e acho que é isso, é conversa, é onde a gente inspira, e não ter medo, né, de falar, de conseguir trazer essa pauta, né, que é tão urgente, tão importante e necessária. Então, obrigada mesmo.